Fala pessoal, vou tentar fazer um vídeo bem rápido aqui que vai ser bastante difícil para tentar entender aqui o que acontece com um amplificador da Laney GH100L, né? O amplificador basicamente não tem defeito, porém o relato é bem estranho. O cliente tem uma caixa de 16 ohms de impedância e ele está ligando em 8 ohms de impedância. Ele está ligando bem aqui assim, né? E foi essa recomendação que foi passado a ele, os amigos da música repassaram para ele isso, isso e aquilo. Tá funcionando, entendeu? Mas eu gosto das coisas certinhas, eu gosto das coisas muito bem casadas. Bora entender aqui na engenharia, né? Na base de cálculo. Algumas fórmulas que eu vou explicar que eu fiz aqui são fórmulas bem resumidas, né? Elas não são fórmulas apropriadas para o desenvolvimento de transformadores. São apenas fórmulas que eu uso para análise de defeitos, né? Então, para desenvolvimento não se deve usar essas fórmulas, por quê? Porque para você desenvolver um transformador de áudio, de saída de áudio, você tem que consultar o datasheet das válvulas, né, que são as folhas, informações sobre a válvula, né, você tem que levar em consideração o rendimento do transformador, perdas, entre outras coisas. Então, basicamente, que eu fiz sobre para calcular que a impedância primária de um transformador, de um amplificador de 100 watts, onde tem uma tensão de 460 volts, é informada essa tensão bem aqui, ó, no manual da Laney, excelente manual. Como eu cheguei a essa relação de impedância, que como falei para vocês, é um cálculo bem resumido, não é o correto, mas é o cálculo para análise. Basicamente, eu peguei a tensão, elevei ao quadrado e dividi pela potência. Para 50 watts eu fiz basicamente a mesma coisa, né? Ó, tensão ao quadrado dividido pela potência. De 100 para 50 a gente vê que tem uma relação de impedância de dobro, né? Essa fórmula aqui eu peguei com o youtuber Silvio Pinheiro, um cara muito safo de eletrônica e valvular. Então eu vou isolar RE, que é a relação de espiras, né? Todo transformador ele tem uma relação de espiras para que a gente tenha aqui, né, as grandezas, né? As principais grandezas da eletrônica, o que seria a resistência, que no caso de para amplificador a gente chama de impedância, porque impedância é a resistência elétrica em tensão AC. A gente tem a corrente elétrica, a gente tem a tensão elétrica, a gente tem a potência elétrica, né? A gente tem essas relações de grandeza, que essas relações de grandezas elas existem devido à relação de espiras entre primário e secundário, né? Que no caso aqui, o que eu fiz? Nessa fórmula apresentada pelo Silvio Pinheiro, eu isolei RE. RE vai ficar igual a raiz quadrada da impedância primária pela impedância secundária, né? Em 4 ohms eu vou ter essa relação de espira, em 8 ohms eu vou ter essa relação de espira, e em 16 ohms eu vou ter essa relação de espira. Então aí vem a pergunta, o que acontece quando eu ligo uma caixa de 16 ohms em uma entrada de 8 ohms? Vai acontecer essa reflexão de impedância, e essa reflexão de impedância é uma reflexão de impedância para um amplificador de 50 watts e não 100 watts. Como é que eu fiz aqui? Eu peguei os 16 ohms, que é o que ele está conectando ao amplificador, vezes a relação de espiras, que em 8 ohms, aqui ó, em 8 ohms eu vou ter uma relação de espira entre secundário e primário, que é essa relação de espiras, elevado ao quadrado, que eu deixa eu dar um extra aqui, que eu cheguei a essa impedância. Bom, é isso aí, pessoal.
o amplificador funciona, mas a gente tem que sempre orientar o cliente a fazer o correto casamento de impedâncias para ele ter o melhor desempenho e o seu produto ele ter uma vida útil maior. Abraço a todos.